24 de outubro de 1945, Fortaleza de Akershus, Oslo. Vidkun Quisling caminhava em direção ao pelotão de fuzilamento, ainda vestindo terno e gravata, como se fosse apenas mais um dia no parlamento. Aos 58 anos, o ex-ministro da Defesa, que serviu à Noruega por décadas, enfrentava 12 rifles apontados para seu peito. Durante 5 anos de ocupação nazista, Quisling entregou 25 mil judeus noruegueses à morte e transformou seu país em território do Reich. Agora, seu próprio povo o executaria como traidor. Por que um patriota respeitado se tornou o colaborador mais odiado da Europa? Como Quisling justificou entregar compatriotas para campos de extermínio? O que ele sussurrou segundos antes dos tiros que dividiu até mesmo seus executores? Fique até o final para conhecer a ascensão, a queda e a execução de Vidkun Quisling, o homem cujo nome virou maldição. Antes de começarmos, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece distante, mas com a sua ajuda, podemos chegar lá. Inscreva-se agora, deixe seu like e faça parte dessa história. O nascimento de um traidor, a origem de Vidkun Quisling, para entender como o nome de um homem pode se tornar sinônimo de traição em todo um país e até ultrapassar suas fronteiras como insulto, é preciso voltar ao começo, a infância de alguém que parecia destinado a um caminho muito diferente daquele que o tornaria infame. Vidkun Abraham Lauritz Johnson Quisling nasceu em 18 de julho de 1887, no condado de Telemark, região montanhosa e isolada, no coração da Noruega rural. Ali, entre florestas densas e vales gelados, cresceu sob o peso de uma tradição familiar rígida. Filho de um pastor luterano, ele fazia parte de uma linhagem devotada ao púlpito. 8 gerações de homens, Quisling, haviam servido à igreja, fiéis à doutrina e à moral protestante que moldavam a identidade norueguesa. Mas Vidkun era diferente. Desde cedo demonstrou um espírito analítico, calculista, quase frio, e uma ambição que não encontrava lugar na vida paroquial. Rejeitou o chamado espiritual e escolheu outro caminho, o da carreira militar, onde poderia servir a pátria com disciplina, estratégia e autoridade. Na década de 1920, já com o posto de major, foi destacado para uma missão diplomática incomum, tornar-se adido militar na União Soviética. Lá, trabalhou sob a liderança de Fridtjof Nansen, o famoso explorador polar, cientista e ganhador do Prêmio Nobel da Paz, em uma das piores crises humanitárias do século. A Rússia soviética, ainda se recuperando da guerra civil e das políticas radicais de Lenin, enfrentava uma fome devastadora. Milhões morriam lentamente em vilarejos congelados, sem comida, sem ajuda, sem esperança. Quisling, ao lado de Nansen, presenciou de perto o colapso de uma sociedade inteira e viu no comunismo não apenas um regime político, mas um espectro caótico que ameaçava se espalhar pelo mundo. Essa experiência o marcou profundamente. Plantou nele um medo visceral, quase obsessivo, o pavor do comunismo, da revolução, do colapso da ordem tradicional. Para ele, o socialismo significava ruína moral e destruição nacional. Ironicamente, foi por essa missão humanitária na Rússia que os britânicos reconheceram seu esforço. Ele recebeu em Londres o título de Comandante da Ordem do Império Britânico, CBE, um gesto simbólico que contrastava com o rumo que sua vida tomaria poucos anos depois. De volta à Noruega, Vidkun Quisling abandonou o uniforme e entrou de vez na política. Iniciou sua trajetória no Partido Agrário, um grupo conservador com raízes rurais, e rapidamente se destacou. Em 1931, tornou-se ministro da Defesa, um cargo estratégico em um país tradicionalmente pacífico, mas politicamente instável. Foi então que os ventos mudaram. A década de 1930 trouxe consigo a sombra da Grande Depressão, lançando a Europa em uma espiral de desemprego, miséria e radicalização. Em junho de 1931, diante de uma greve organizada por sindicatos operários, Quisling tomou uma decisão fatídica. Ordenou o uso das Forças Armadas contra os grevistas. A repressão foi violenta, desproporcional e mal recebida pela opinião pública. Para muitos, aquele foi o primeiro indício do verdadeiro rosto de Quisling. Um homem disposto a usar a força contra seu próprio povo para preservar a ordem, mesmo que isso significasse pisar na democracia. O governo caiu em 1933, desacreditado e enfraquecido. Mas para Vidkun Quisling, aquilo não foi o fim. Ao contrário,
foi o começo de algo muito mais sombrio. Ele já havia provado o gosto do autoritarismo e não iria parar por ali. Inspiração no nazismo. Buscando um novo caminho após os fracassos eleitorais e a queda do governo, Vidkun Quisling voltou seus olhos para o sul, para uma nação em ascensão que, em meio ao caos europeu, parecia oferecer respostas simples para problemas complexos. A Alemanha de Adolf Hitler, com sua retórica inflamada, disciplina férrea e promessas de grandeza nacional, tornou-se sua maior inspiração. No simbólico dia 17 de maio de 1933, o dia da Constituição da Noruega, data nacional mais importante do país, Quisling, ao lado do procurador Johan Bernhard Hjort, fundou um novo partido político, o National Samling, ou União Nacional. A ideia era clara desde o início: criar uma alternativa nacionalista radical à democracia liberal norueguesa, espelhando-se nos moldes do Partido Nazista Alemão. Mas o resultado foi uma versão caricata, uma imitação pálida dos métodos germânicos. Seus membros usavam uniformes decorados com águias douradas, ostentavam bandeiras com emblemas similares à suástica e faziam a saudação romana em público, como se participassem de uma encenação grotesca. O partido também criou sua própria força paramilitar, a Roert, formada por jovens nacionalistas treinados e organizados como milícia. Sua missão, proteger os valores da pátria, intimidar adversários políticos e manter a ordem à força. A estética, os slogans, os rituais, tudo ecoava à máquina de propaganda nazista. Mas havia uma diferença. A Noruega não era a Alemanha. E Quisling não era Hitler. Mesmo com toda essa teatralidade, o programa do National Samling era perigoso e extremamente radical. Entre suas principais propostas estavam a proibição absoluta de greves, suprimindo os sindicatos e o direito à manifestação, a promessa de eliminar o desemprego por meio de um Estado forte e centralizado, e a defesa aberta da esterilização compulsória de indesejáveis, numa tentativa de impor uma higiene racial própria. Apesar disso, Quisling buscava marcar alguma distância em relação aos nazistas originais. Ele rejeitava o socialismo presente no discurso nacional-socialista alemão, evitava abertamente o antissemitismo em suas primeiras declarações e insistia em manter uma forte ligação com o cristianismo luterano, tentando adaptar o totalitarismo à cultura norueguesa. Mas a realidade foi implacável. Nas eleições parlamentares realizadas poucos meses depois, o National Samling obteve um resultado desastroso: apenas 2,2% dos votos, nenhuma cadeira conquistada, nenhuma representatividade. Em 1936, o fracasso foi ainda mais humilhante, um sinal claro de que a sociedade norueguesa rejeitava, naquele momento, qualquer flerte com o autoritarismo fascista. Quisling, no entanto, não era homem de desistir. Pelo contrário, seu fracasso interno o empurrou ainda mais para fora, em busca de apoio onde ele pudesse ser ouvido, respeitado e talvez útil. Foi durante uma conferência política em Lübeck, na Alemanha, que conheceu alguém que mudaria sua trajetória para sempre: Alfred Rosenberg. O principal ideólogo do Partido Nazista, arquiteto intelectual do racismo estatal alemão, viu algo em Quisling. Talvez não carisma, mas ambição. Não liderança, mas utilidade. Rosenberg levou o norueguês a Berlim e o apresentou às autoridades do Terceiro Reich. Para os nazistas, o pequeno e desacreditado político norueguês parecia promissor. Um homem disposto a trair sua pátria em troca de poder. Ali, em salões de mármore e corredores carregados de promessas sombrias, os laços foram selados. E os primeiros passos rumo à traição estavam dados. A Segunda Guerra Mundial era setembro de 1939. A Europa mergulhava em uma guerra sem precedentes. Com a invasão da Polônia pelas tropas de Hitler, o continente entra em chamas. E enquanto os canhões ecoam no leste, a Alemanha nazista já enfrenta um problema estratégico. Precisa, com urgência, de ferro norueguês e da posição geográfica privilegiada da Noruega para controlar o Atlântico Norte. Vidkun Quisling enxerga aí sua chance de ouro. Em dezembro daquele mesmo ano, volta a Berlim e apresenta a Alfred Rosenberg um plano ousado e traiçoeiro. Propõe um golpe de Estado em Oslo. Se autoproclamaria líder supremo da Noruega e convidaria os alemães a protegerem o país de uma suposta ameaça britânica. Para mostrar que sua lealdade era real, entrega aos nazistas documentos ultra-secretos.
revela ao almirante Eric Ryder, comandante da Kriegsmarine, detalhes confidenciais das operações navais entre a Noruega e o Reino Unido. Um ato claro de traição. Nos dias 14 e 18 de dezembro, é recebido pessoalmente por Adolf Hitler. O ditador o ouve com atenção, gosta do plano e promete apoio militar. Quisling, iludido, acreditava que lideraria uma colaboração controlada, em que os alemães apenas reforçariam sua autoridade, mas não sabia que o alto comando nazista já decidira ocupar a Noruega à força, com ou sem sua ajuda. No dia 3 de abril de 1940, em Copenhague, Quisling se reúne com os serviços de inteligência da Alemanha e entrega ainda mais segredos militares, mas não imaginava que 6 dias depois seus aliados marchariam sem aviso. 9 de abril. A Wehrmacht cruza os fiordes e ocupa as principais cidades norueguesas. Quisling é pego de surpresa, mas decide agir mesmo assim. Assume os estúdios da rádio estatal, discursa ao vivo e se declara primeiro-ministro. Pede à população que não resista, que aceite os alemães como protetores contra uma suposta invasão anglo-francesa. Mas do outro lado, o rei Håkon VII se recusa a ceder. Recusa o golpe, declara o governo de Quisling ilegítimo e convoca o povo à resistência armada. Era o começo de uma luta brutal pela alma da Noruega. E Quisling estava prestes a descobrir o verdadeiro preço de sua traição. A traição consumada, a invasão da Noruega. A invasão da Noruega não foi o passeio triunfal que os alemães esperavam. Desde os primeiros desembarques, em abril de 1940, as forças navais norueguesas, com apoio da Marinha Real Britânica, ofereceram uma resistência feroz. Nas águas frias dos fiordes, combates intensos tentaram barrar o avanço inimigo. Em Bergen e Trondheim, alvos estratégicos da ocupação, os aliados conseguiram infligir perdas significativas. 12 embarcações alemãs foram afundadas antes que alcançassem a costa. Mas o domínio do céu selaria o destino da campanha. A superioridade aérea da Luftwaffe foi implacável. Enquanto os navios lutavam nas águas, bombardeiros mergulhavam sobre cidades e posições militares, esmagando a defesa com precisão devastadora. Quando os alemães exigiram rendição, os noruegueses responderam sem hesitação, com a dignidade de quem sabe que está resistindo ao impossível. Não nos submeteremos voluntariamente. A luta já está em andamento. E lutaram. Por 2 meses inteiros, mais tempo que qualquer outro país ocupado pela Alemanha, exceto a União Soviética. O pequeno exército norueguês, mal armado e superado em número, resistiu com coragem. Foi uma guerra assimétrica, travada por soldados que conheciam cada montanha, cada desfiladeiro e que se recusavam a entregar sua terra sem lutar. Tropas britânicas, francesas e polonesas chegaram como reforço, desembarcando especialmente em Narvik, porto vital para o minério de ferro que abastecia a máquina de guerra alemã, mas não estavam prontas para o combate nas montanhas geladas do norte. Sem treinamento adequado e com suprimentos precários, enfrentaram oponentes muito mais preparados. As tropas alpinas do general Eduard Dietl, especialistas em guerra de inverno. Em 28 de abril, diante da pressão alemã, o comando britânico ordenou a evacuação de Trondheim. 1 mês depois, o Gabinete de Guerra de Londres decidiu abandonar completamente a campanha. No dia 7 de junho de 1940, o rei Håkon VII deixou a Noruega, embarcando para a Grã-Bretanha com seu governo no exílio. Mas partia com a promessa de que voltaria, e com o orgulho de não ter se curvado diante do invasor. A campanha deixaria marcas profundas. 1.335 mortos entre os noruegueses, 2.402 baixas nas forças aliadas e mais de 5.600 soldados alemães mortos nos combates. O que aconteceu com Quisling? Enquanto os combates ainda sacudiam os fiordes noruegueses, os alemães começaram a perceber uma verdade incômoda. Vidkun Quisling havia perdido completamente o controle da situação. O país que ele prometera entregar pacificado ao Reich estava longe de se render. A população resistia, o caos crescia. Com isso, os nazistas decidiram deixá-lo de lado. No dia 20 de abril de 1940, em pleno aniversário de Hitler, o Terceiro Reich impôs sua autoridade direta sobre a Noruega. Foi nomeado o Reichskommissar Josef Terboven, enviado pessoal de Hitler, homem frio e implacável. A fantasia de Quisling, liderar uma Noruega independente sob proteção alemã, desmoronava. Após a capitulação formal, em junho, o parlamento norueguês foi dissolvido.
Em agosto, o país foi, na prática, incorporado ao Terceiro Reich. Mas Terboven, pragmático, viu alguma utilidade em manter Quisling por perto, como uma figura simbólica, um norueguês domesticado para assinar decretos. No outono de 1941, Quisling foi instalado como chefe de um governo colaboracionista, um fantoche com aparência de poder. Era Terboven quem governava de fato. Emitia ordens, decretos e decisões, todos assinados por Quisling com subserviência. As reformas se intensificaram. Criação de um regime de partido único, supressão da liberdade de imprensa e de expressão, racionamento de bens essenciais para controlar a população. Nesse mesmo período, os dois receberam uma visita significativa. Heinrich Himmler, o chefe da SS, supervisionou pessoalmente a criação da divisão SS Nordland, formada por voluntários escandinavos, incluindo noruegueses, que juraram lealdade a Hitler e ao Reich. Quando a Alemanha lançou a invasão da União Soviética, em 21 de junho de 1941, Quisling enxergou uma nova chance de mostrar valor. Propôs a criação de uma legião de voluntários noruegueses para lutar contra o bolchevismo. Mas Terboven foi mais rápido. Assumiu o projeto antes que Quisling pudesse liderá-lo. Para acalmar o colaborador ambicioso, o Reichskommissar garantiu que a legião usaria uniformes noruegueses, combateria apenas na frente finlandesa e juraria lealdade à Noruega. Foi uma ilusão. Quando os 200 voluntários foram finalmente mobilizados, muitos vindos da guarda paramilitar Hoert. Eles receberam uniformes da SS, prestaram juramento ao Führer e foram enviados direto para a frente russa. Lutaram em batalhas brutais, incluindo o cerco a Leningrado. Sofreram baixas pesadas e o que restou da legião terminou com moral baixa, indisciplina e humilhação. A unidade foi dissolvida. Mais uma derrota para Quisling. Sua proposta foi sequestrada, distorcida e reduzida a ruínas. E o custo foi alto. Sua já frágil base de apoio se desintegrava. Na Noruega, a resistência crescia como nunca. Arne Skoen, ex-membro da resistência, estimou que apenas 2% da população apoiava Quisling e os alemães. Entre esses poucos, havia uma figura controversa. Knut Hamsun, gigante da literatura norueguesa e Nobel de Literatura em 1920, que chegou a entregar sua medalha pessoal a Joseph Goebbels. Mas os demais 98% escolheram o lado da honra. A Milorg, a frente interna da resistência, chegou a reunir cerca de 40 mil membros em seu auge. Organizou sabotagens, assassinatos, espionagem e transmissões clandestinas. A resistência civil também era poderosa, em gestos silenciosos, como se recusar a sentar ao lado de alemães no transporte público. O povo manifestava desprezo. Isso incomodou tanto as autoridades de ocupação que foi decretado. Era proibido permanecer de pé quando houvesse assentos livres. Um jornal clandestino captou o espírito da revolta com precisão. O que mais faz sofrer os alemães aqui na Noruega é o frio que sentem por parte do povo. Façamos com que sintam esse frio até os ossos. A imprensa clandestina era impressionante. Mais de 300 jornais e revistas circulavam no auge da ocupação. Em resposta, em 1942, os alemães decretaram pena de morte até mesmo para pensamentos contrários ao partido, registrados em diários pessoais. E enquanto os noruegueses se distanciavam dos ocupantes, os alemães se aproximavam das mulheres. Documentos da SS revelam que era expressamente desejável que soldados alemães tivessem filhos com norueguesas, uma tentativa de criar uma futura elite nórdica. Cerca de 12 mil crianças nasceram dessas relações, muitas delas marcadas pelo trauma, o medo e a violência. Jovens noruegueses que conseguiram escapar para o Reino Unido foram recrutados pelo Special Operations Executive, SOE, o braço britânico da guerra secreta criado por Churchill para incendiar a Europa. A primeira missão foi em 21 de março de 1941, nas Ilhas Lofoten. Os comandos destruíram depósitos de óleo de peixe, essencial para a fabricação de explosivos, e deixaram um recado provocador para Hitler. Herr Hitler, pensei que o senhor havia dito que sempre que tropas britânicas pisassem no continente europeu, soldados alemães estariam lá. Pois bem, onde estão eles? A essa altura, o nome Vidkun Quisling já havia transcendido a Noruega. Não era mais apenas um homem, era um rótulo, um símbolo da traição. As tentativas de agradar Hitler. Avançamos para o dia 1º de fevereiro de 1942.
Vidkun Quisling finalmente recebeu o título que tanto ambicionava. Foi nomeado chefe de Estado da Noruega ocupada, acumulando a função com a de chefe de governo, mas o título era apenas uma cortina de fumaça, um gesto simbólico para alimentar seu ego, não para transferir poder real. Era um trono vazio, sem coroa, sem autoridade. Ainda assim, Quisling fez questão de celebrar. Mandou cunhar selos postais com sua própria imagem, como se fosse um monarca moderno. Um selo para legitimar uma mentira. Na prática, o verdadeiro chefe de Estado seguia sendo o rei Håkon VII, exilado na Grã-Bretanha, mas intacto em sua dignidade. E o verdadeiro poder na Noruega continuava nas mãos de Josef Terboven, o implacável Reichskommissar nomeado por Hitler. Enquanto Quisling tentava afirmar sua autoridade com decretos e cerimônias, a Noruega seguia em ebulição. Ainda em 1942, os ataques de comandos britânicos se intensificaram. Eles não agiam sozinhos, contavam com o apoio constante da resistência local, cada vez mais organizada. A operação mais lendária daquele ano foi a destruição da usina de Vemork, em Telemark, centro vital para a produção de água pesada, um componente essencial no programa nuclear do Terceiro Reich. O golpe foi devastador para as ambições alemãs de construir uma bomba atômica. O que poucos sabem é que antes disso houve uma tentativa frustrada. 6 comandos britânicos foram capturados vivos pelos alemães. Humilhado pelo sucesso da resistência e pressionado por Terboven, Quisling tomou uma decisão brutal. Ordenou a execução dos prisioneiros, soldados uniformizados, membros das Forças Armadas Britânicas. Não eram espiões nem sabotadores clandestinos. A execução foi, segundo a Convenção de Genebra, um crime de guerra. A partir daí, seu governo mergulhou num autoritarismo ainda mais sombrio. Em junho de 1942, impôs o registro forçado de todos os judeus noruegueses. 3 meses depois, confiscou seus bens. E então, no final de outubro, iniciou as deportações. Primeiro os homens, depois as mulheres e crianças. No total, 770 judeus foram enviados para Auschwitz. Apenas 12 voltaram com vida. A essa altura, Quisling já havia ultrapassado qualquer linha de retorno. Passou de marionete ambiciosa a cúmplice ativo do genocídio. Em 1943, tentando reafirmar sua fidelidade ao Reich, declarou guerra à União Soviética em nome da Noruega, uma decisão absurda e isolada. Instituiu o alistamento militar obrigatório. 75 mil jovens foram convocados. Alguns enviados às unidades de esqui na Finlândia, a maioria forçada a trabalhar para o esforço de guerra alemão. Em 1944, até mesmo as mulheres passaram a ser alistadas para trabalho obrigatório. Quando Gunnar Elefsson, respeitado chefe de polícia, recusou-se a prender 2 jovens que se esquivaram do serviço obrigatório, Quisling exigiu sua condenação à morte. A ordem causou repulsa até entre colaboradores próximos. Essas medidas desesperadas não impressionavam mais ninguém. O Terceiro Reich estava em colapso visível. As derrotas se acumulavam e o mundo via os aliados avançarem. Em 18 de outubro de 1944, veio o sinal definitivo. Tropas soviéticas cruzaram a fronteira no extremo norte, entrando no condado de Finnmark. Estabeleceram posições em Sør-Varanger e libertaram Kirkenes com apoio de soldados noruegueses treinados no exílio. Era o início do fim. A longa noite da ocupação nazista começava a se dissolver, e com ela, a última ilusão de poder de Vidkun Quisling. Está gostando do conteúdo até aqui? Já se inscreveu no canal? Não se esqueça de deixar o seu gostei e ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhuma novidade. Apoie nosso trabalho comentando. Quero mais histórias. Isso nos ajuda a aumentar o engajamento, alcançar mais pessoas e, claro, nos motiva a continuar produzindo conteúdos como este. Tudo certo? Então vamos descobrir o destino do traidor da Noruega. Queda e execução. Os últimos momentos. Já era janeiro de 1945. A Alemanha nazista estava desmoronando. Cidades em ruínas, exércitos em retirada, o cerco se fechando por todos os lados. Foi nesse cenário de colapso iminente que Vidkun Quisling foi chamado a Berlim para uma última audiência com Adolf Hitler. O encontro foi tenso e melancólico. Quisling, já isolado e desacreditado, apresentou ao Führer um plano desesperado, quase delirante.
sugeriu que a Noruega recuperasse sua independência para liderar uma aliança entre os povos nórdicos e germânicos, uma união racial e espiritual que, segundo ele, poderia renovar a causa nacional socialista no norte da Europa. Como parte do plano, propôs transformar a própria Noruega numa fortaleza final do Reich. A chamada Festung Norwegen, ou Fortaleza Noruega, seria o último bastião contra os aliados, e de fato, havia cerca de 400.000 soldados alemães posicionados no país, mais do que em qualquer outra frente secundária. Mas Hitler, já em seus delírios finais, rejeitou ambas as ideias. A Noruega não recuperaria independência alguma, e nenhuma fortaleza resistiria ao que estava por vir. Em 30 de abril de 1945, Hitler tirou a própria vida em seu bunker em Berlim. No caos da sucessão, o almirante Karl Dönitz foi nomeado seu sucessor, um Führer simbólico de um império que já não existia. Dönitz agiu rapidamente, demitiu Josef Terboven e transferiu a administração da Noruega para o general Franz Böhme. Era o fim do regime de ocupação como fora conhecido. 8 dias depois, em 8 de maio de 1945, a guerra na Europa terminou oficialmente. As forças alemãs na Noruega se renderam. Nas cidades, nos portos e nas montanhas, a resistência norueguesa emergiu com força, reassumindo o controle de um país saqueado, ferido, mas ainda de pé. No mesmo dia, Terboven, isolado e odiado, cometeu suicídio em seu bunker com uma granada de mão. Não haveria julgamento para ele. No dia seguinte, 9 de maio, Vidkun Quisling foi preso pela polícia norueguesa. Estava em sua mansão em Oslo, batizada ironicamente de Gimle. Na mitologia nórdica, Gimle é o refúgio sagrado, o lugar onde os justos sobreviverão ao Ragnarök, o fim apocalíptico dos deuses. Quisling havia escolhido esse nome como símbolo de um novo começo. No fim, tornou-se apenas mais um monumento à sua ilusão de grandeza. Levado sob custódia, foi acusado junto a outros membros do Partido Nacional Samling por traição, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e peculato. Durante o julgamento, suas convicções ficaram expostas. Ao ser perguntado se, em seus discursos, havia declarado que os judeus eram culpados pelos males do mundo, Quisling respondeu sem hesitar: "Sim, essa é minha convicção absoluta." Sua antiga indiferença ao antissemitismo havia se transformado em ódio visceral durante a guerra. A defesa tentou pintar um quadro de pragmatismo. Argumentou que tudo o que fizera fora para preservar a Noruega da destruição completa sob o domínio alemão. Mas a evidência de sua reunião secreta com os nazistas em Copenhague, dias antes da invasão, esmagou qualquer tentativa de justificativa. O veredito foi unânime: culpado. A sentença foi clara: morte. Na madrugada de 24 de outubro de 1945, na fortaleza de Akershus, Quisling passou as últimas horas de sua vida em silêncio. Escreveu cartas, mas recusou a presença de um capelão. Parecia calmo, ou talvez apenas resignado. Às 2h15 da manhã, foi escoltado até o pátio da fortaleza. 10 soldados noruegueses formaram o pelotão de fuzilamento. Quando lhe ofereceram a venda nos olhos, recusou. Queria ver o fim chegando de frente. Suas últimas palavras registradas foram: "Eu protegi minha pátria como pude." Às 2h40, os disparos romperam o silêncio da madrugada gelada. O corpo caiu lentamente sobre o chão de pedra. Vidkun Quisling estava morto, mas seu nome, esse não desapareceria tão cedo. O que Vidkun deixou? Qual é, afinal, o legado de Vidkun Quisling? Ele morreu sem deixar filhos, sem herdeiros, sem um projeto de país. Seu nome, no entanto, sobreviveu. Não como símbolo de honra, mas como marca de infâmia. Em dezenas de idiomas, a palavra Quisling tornou-se sinônimo de traidor. Um homem que vendeu sua pátria ao inimigo em troca de promessas e prestígio vazios. É possível que, no início, Quisling tenha acreditado que agia em nome de um ideal: proteger a Noruega do comunismo, preservar a ordem. Mas logo ficou claro que o que o movia não era patriotismo, e sim ambição. Desejava poder, reconhecimento, um lugar entre os grandes líderes da Europa. E por isso, se ajoelhou diante de uma potência estrangeira, aceitou fatiar seu país, entregou vidas, silenciou vozes e assinou decretos de morte.
Com sua arrogância, perdeu a confiança dos próprios aliados alemães. Com sua submissão covarde, perdeu o respeito do povo norueguês. No fim, não era líder de nada. Era um fantoche, isolado, desprezado e tragicamente inútil. A grande ironia é que sua traição foi desnecessária. A Alemanha teria invadido a Noruega de qualquer forma. Os interesses estratégicos e econômicos eram grandes demais. Quisling não evitou a guerra, não protegeu sua terra, não impediu a ocupação. Apenas se ofereceu como instrumento de um plano que o ultrapassava e foi usado e descartado como tal. Sua história é um lembrete brutal de como a busca desenfreada por poder pode corromper até mesmo a intenção mais justificável. Mostra como a vaidade e o oportunismo, quando colocados acima do dever e da integridade, podem levar ao abismo moral. Quisling não foi apenas um traidor político, foi um exemplo do que acontece quando se escolhe o caminho mais fácil, o da submissão, do conforto pessoal, da obediência cega, em vez de defender princípios com coragem. No final, a justiça o alcançou, e sua memória foi condenada a carregar o peso eterno do nome que, em toda parte, passou a significar apenas uma coisa: traição. Você já conhecia a história de Vidkun Quisling? O que achou da trajetória do maior traidor da Noruega? Fique à vontade para deixar sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, verificar se está inscrito no canal e se o sininho das notificações está ativado, combinado? Muito obrigado por assistir até aqui. Agora, aproveite o próximo vídeo que separamos especialmente para você. É só clicar no card que está aparecendo na tela.